salve Santa Catarina, muito boa tarde para você que escolheu sintonizar na NDTV Record. Em todo o estado estamos ao vivo, vamos curtir o Clube da Bola, o maior programa de futebol da TV aberta do sul do país, pode apostar. Um abraço especial para você que está por aí, nesse mundão redondo, conectado no ndplay.com.br. Vamos juntos até às 3 da tarde e assuntos não vão faltar, né? Temos um grande encontro hoje na Série B, Avaí e Criciúma jogam daqui a pouquinho na ressacada. Tem Série A, mas daí é só amanhã. Série A tá verde, hein? Palmeiras e Chapecoense. Tem Série C também. Figueira encara o Paysandu. Tem um encontro catarinense entre Barra e Brusque, mas daí só na segunda-feira. O Barra pega o Brusque, mas daí é só na segunda. Tem Série D, tem seleção, tem futsal, tem Copa Sul-Sudeste. Temos convidados especiais. A galera de casa, nossos multiespectadores assistindo a NDTV, mas tenho certeza com o celular aí do ladinho, pronto para disparar aquele WhatsApp pra gente. 48 99191 4706. Ó, daí vale uma foto, uma mensagem legal, uma pergunta para os nossos comentaristas, uma reflexão. Mas tá terminando, vem aí Júnior, conta tudo pra gente. Deixa eu apresentar aí nosso time para esse primeiro tempo do Clube da Bola, direto de Chapecó. Amanhã tem mais um desafio, não tem desafio fácil, né? Série A não tem vida fácil. Direto de Chapecó, Sérgio Badá, Badalote, o Bad, o Badagol, o Badashow tá com a gente. Muito boa tarde, Badá. Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço para você, todos ligados aí no nosso Clube da Bola. O Salvador da Pátria estará amanhã acompanhando o Palmeiras e Chapecoense. É ele, Rafael Lacerda, que é o novo técnico do Verdão, anunciado oficialmente agora pela manhã. É o Salvador, sob os olhares do Salvador da Pátria, a Chapecoense vai encarar o Palmeiras amanhã lá no Allianz Parque. É o líder contra o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. Segura na mão de Deus e vai. Badá, já vou te fazer uma pergunta. Sei que você vai escrever um livro, em qualquer momento, né, vai sair um livro do Badá, contando a história, essa história linda, essa conexão que você tem com o Chapecó, com a Chapecoense. Quantas páginas serão dedicadas ao Fábio Elias? Fábio Matias? Matias, desculpa, Fábio Matias, técnico. Desculpa. O Fábio Matias é uma paginazinha bem curta, né, cara? Na verdade, foi o erro contratarem o Fábio Matias, com todo respeito ao profissional, mas é técnico de trabalhos curtos, não fica muito tempo nos clubes. Isso aí eu falei quando ele foi contratado, do Tomara, que ele contraria o seu currículo. Porque só anunciou o nome do técnico, o que a gente faz? Eu, pelo menos, vou direto no site O Gol. Ali tu vê, tu pesquisa a trajetória do cara. 5, 6, 7, 8 jogos. Aqui não foi diferente, então não é o problema o técnico, não é o Rafael Lacerda que vai salvar a Chapecoense, não era o Fábio Matias, não era o Gilmar Dalpozo. O problema não é técnico, mas a contratação do Fábio Matias foi um equívoco, como é um equívoco também, com todo respeito, a contratação do Rafael Lacerda, ou então a diretoria passando o seguinte recado: jogamos a toalha, vamos cumprir tabela até o final do ano, depois o ano que vem na Série B, vamos ver o que vamos fazer, até porque o contrato do Lacerda é só até o final desse ano aqui. Legal, o Badá fica com a gente, vamos falar muito sobre futebol ainda no programa de hoje, muito sobre a Chapecoense. Com a gente também, você já vê aí do ladinho, Rafael Niero, direto do sul do estado. Criamos um monstro, tá com a gente, a fera. Muito boa tarde, Rafael. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos os amigos do Clube da Bola. Vamos falar bastante desse clássico hoje, né? Pressão aqui pro lado do sul também, não é só aí na capital não, Mancha. Criciúma teve uma semana conturbada, questão envolvendo ali o Jonathan Robert, o pedido dele para de repente sair do Criciúma. Enfim, nós vamos tratar muito desse assunto e do time que pode entrar em campo daqui a pouquinho contra o Avaí. Legal. O Niero falou o seguinte, vamos falar muito desse clássico, então eu já transfiro a pergunta para Cláudio Caticar. Tem gente que não gosta, quer até me pegar na rua. Não é clássico, não é clássico. É clássico ou não é clássico? Muito boa tarde, doutor. Não é clássico, é um grande confronto regional. Clássicos são equipes da mesma cidade e que têm uma rivalidade histórica. Tem clubes da mesma cidade que ainda não chegaram a essa rivalidade histórica, né? A gente vê ali em Itajaí, Barra e Marcílio Dias. Então, clássico é Avaí e Figueirense, o resto é confronto regional. Muito boa tarde, doutor. Figueirense e Avaí, situações diferentes. O Avaí ainda teve essa situação de estar na final da Copa Sul-Sudeste. Para o torcedor é bom, para o time é bom, para quem acompanha o futebol catarinense é bom, uma final catarinense. Mas na Série B, vida sempre difícil, encara agora o Tigre.
É verdade, esse jogo daqui a pouco na ressacada, às 4 horas da tarde, o Avaí com 3. Olha, Zé Ricardo também fora, além de Daniel Penha e Jean Lucas. E amanhã no Scarpelli, aliás, os 2 jogos em Florianópolis, também o Raul Cabral com problemas, que a gente vai falar ao longo do programa. Raul Cabral com problemas? O Bolt não joga? Já é novidade, né? O Igor Bolt está fora. E aí ele vai ter que se desdobrar. Tá certo. Vou fazer o seguinte, então. A gente vai fazer um giro aqui agora para conversar sobre justamente final de semana, né? O que vem pelo final de semana. A gente começa, então, o programa falando desse jogo. Niero já contou pra gente, o Cláudio também falou. Daqui a pouquinho tem Avaí e Criciúma, jogo na ressacada aqui em Florianópolis, 4 da tarde. E é pra lá que a gente vai ao vivo conversar com outro titular do programa, Renato Semensati, tá com a gente. Palpite, Renato, pra partida de logo mais. Muito boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Um abraço para você, para quem nos acompanha por aqui. Olha, rapaz, vou dizer um negócio para você. Espero ver a ressacada com grande público hoje, antes de mais nada. Grande expectativa, depois de um bom acerto que foi feito, né, Marcelo? Deixa eu parabenizar aqui o presidente Bernardo Pesce, que tinha aquela questão do preço do ingresso, né? 100, 150, 200 ingressos a 60 reais. Espero um grande público hoje aqui. E em relação a placar, eu vou dizer para você que eu aposto no modesto 1-1, tá? Devido aos problemas todos que o Avaí tem. O Criciúma teve, né, um problema ontem de manhã inesperado, né? Tava tudo bem. E aí, de repente, o Criciúma não terá o seu principal jogador, o Jonathan Robert, né? O que é ruim. Ele teve um problema ali de vestiário, foi cobrado por jogadores na partida passada. Não gostou dessa cobrança e disse que não joga mais pelo Criciúma, né? Vamos ver se a diretoria consegue contornar esse cenário. O fato é que ele nem viajou para vir para cá, para Florianópolis, e é um grande desfalque. Só vou dizer o seguinte, você não me perguntou, mas eu vou dizer. É claro que é clássico. Afinal de contas, confrontos de times da mesma cidade é um derby. Clássico é quando duas grandes equipes de grandes torcidas se encontram. Por exemplo, Barcelona e Real Madrid. Não é clássico, então? Só porque são de cidades distintas? Claro que é clássico. Na Ilha da Magia se cria algumas coisas que nem bruxa explica. Tá certo, Renato. Gostei da explicação do Renato. Mesma cidade, derby, jogos de grandes times, grandes encontros, é clássico. Daqui a pouco a gente volta ao vivo para Ressacada, vamos falar mais de Avaí Criciúma, falar mais com o Renato Semensati. Agora o assunto é seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti conversou com a imprensa hoje de manhã e claro que o assunto principal foi o Neymar. Dá só uma olhada. Bom, antes da convocação recebimos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno problema, um edema, e assim hemos deixado Santos manejar este tema até o dia 27. O jogador foi convocado porque para a comissão tinha que ser convocado, e depois, o dia 27, a CBF se toma cargo do problema de Neymar e nós tomamos cargo do problema de Neymar e não estamos tomando cargo do problema de Neymar. Pensamos que ele vai recuperar lo mais pronto possível, está trabalhando bem, está animado, então ojalá ele pueda recuperar pronto. Para ser claro, ele vai estar com nós, ele vai estar conosco até o dia que vai recuperar, que pode estar disponível. Pensamos que ele pode recuperar por o primeiro jogo da Copa do Mundo, se não pode recuperar por o primeiro jogo, vai recuperar por o segundo jogo. Então, não temos nenhuma dúvida que não vamos a trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26 e estes 26 vão a jogar a Copa do Mundo. Tá aí, fala do professor Carleto. Neymar a princípio está garantido no Mundial, foi o que deu para entender, mesmo com essa lesão na panturrilha. Cláudio Caticati acerta o Ancelotti, pelo que ele falou ali, deu para entender. Então esses 26 não vai ter corte, a não ser que aconteça alguma coisa, jogador doente, uma lesão muito séria, em algum treinamento, por enquanto são esses. Ele está seguindo um critério que ele mesmo adotou. Claro que quando a gente falava da convocação do Neymar, ele vinha daquela sequência de jogos no Santos e agora o Rodrigo Lasmar deu aquela coletiva indicando 3 semanas, de 2
há 3 semanas. O Lucas, que jogou aqui no Figueirense, né, e que nas redes sociais dele ele falou, já tive essa lesão, eu levei 1 mês e meio para me recuperar. Aí, claro, ele colocou, cada organismo reage de uma forma e tal. Eu acredito que como tem até 24 horas antes da estreia da seleção para um possível corte e substituição dentro daquela lista de 55, acredito que eles estão fazendo certo, vão manter até a última possibilidade e eu já mandaria aquecer aí o João Pedro, já deixaria ele nos cascos, porque se chegar ali antes da estreia contra o Marrocos, se tiver o corte, já tem um cara pronto, né, para substituir o Neymar. Eu acho que está correto diante desse critério que ele criou, fechou os 26, aguentar até o final. É diferente de 98 com o Romário, que eram 22, e aí você não tinha muito para onde correr. E aí teve se decidido ali o corte, lembrando que depois ele já jogou pelo Vasco, na primeira rodada seguinte ali da Copa do Mundo. Olha, eu consegui me recuperar, mas essa situação agora é um pouco mais confortável com 26. Nossa produção preparou uma arte aqui com todas as lesões que o Neymar teve desde que voltou ao Santos. Já está na tela, vamos dar uma olhada aí, desde a volta ao Santos em 2025. E no dia 2 de março de 25 a 12 de 4 de 25 na coxa, 3 jogos fora. Depois ali de abril a maio, 6 jogos fora. Ano passado, falando do ano passado, né? Ali setembro a outubro, coxa também, 7 jogos fora. Depois dezembro até fevereiro desse ano, né? Ali tá erradinho, ali 25 seria desse ano. No joelho, 10 jogos fora. E depois de 17 a 26, panturrilha, período indeterminado. Teve um tempinho fora o Neymar, hein, doutor? Pois é, e são sequências que atrapalharam ele, vamos dizer, para estar num nível maior. A gente falou, inclusive aqui no Clube da Bola, que a convocação dele, por mínimas condições que ele tivesse física, ele teria que ir, mas o papo, por exemplo, para que ele fosse titular é diferente. Se ele não tivesse tantas ausências, ele poderia estar num nível ainda maior e a gente estaria discutindo outra situação, a titularidade dele, que está longe de acontecer nesse momento. Mas obviamente. Vamos então lá para Chapecó, quero saber a opinião do Badá, porque a gente falou muito de Neymar aí durante a semana passada, inicialmente sobre a convocação, agora sobre essa situação. Sérgio Badá, você já teve alguma lesão grau 2 na sua panturrilha na época do futsal? Não me lembro, Mancho, acho que não. Não tive nenhuma lesão mais grave assim, quando brincava de jogar futsal. Mas, cara, nós passamos aqui, não foi uma semana, permita-me discordar, nós ficamos aqui 2 meses, todo sábado a gente discutindo a convocação ou não do Neymar, dividindo opiniões, alguns achando que tinha que convocar, outros achando que não deveria ser convocado, aí saiu a convocação, pronto, encerrou o assunto Neymar. Vai lá, se apresenta, treina e joga. Daí o cara se apresenta lesionado. E com o Santos meio que escondendo a real situação, a real lesão do Neymar. Pois a semana inteira a grande imprensa nacional ficou discutindo sobre o quê? Sobre Neymar. Neymar foi a pauta de tudo. Se tem que cortar, se tem que ficar, se vai jogar, se não vai jogar, se é realmente 4 semanas, alguns dizendo que é 6 semanas, mas não vai cortar. A dúvida, se é que existia, foi tirada pelo Ancelotti hoje de manhã, quando ele falou que não vai cortar e que vai dar tempo pro Neymar se recuperar. Eu acho que a primeira fase não deve jogar, daqui a pouco, né, dando tudo certo nas fases seguintes. Mas não adianta, é uma aposta aí do Carlos Ancelotti que divide opiniões, né? Desde a convocação e agora a permanência dele. Mas eles têm uma panelinha ali entre eles. Eles têm uma amizade entre eles. Os principais jogadores com o Neymar. E agora que o Neymar tá ali, que o Ancelotti tá vendo que eles têm bom relacionamento, agora é que não corta mesmo. Neymar fica e sabe-se lá quando é que vai estar 100% à disposição do Ancelotti nessa Copa do Mundo. Legal, Badá. Fazer o seguinte, galera de casa pode mandar mensagem pra gente também. O 48 é o código de área, 991914706, nosso telefone tá na tela. Vamos lá falar com o Niero, perguntar pro Niero a opinião dele. Niero, ouvir esse teu casaca japona, estilo a do Ancelotti, hein? Já vi ele com uma dessa, hein? Eu li algo na internet, nas redes sociais, sobre que o Neymar podia usar de um tratamento diferenciado que antecipasse o retorno dele, né? Antigamente tinha a tal da injeção, da infiltração, não é bem isso, né? É outro tratamento aí, moderno. Será que isso pode acontecer? Verba para isso eles têm.
A tecnologia está à disposição, né, Mancha? Hoje a medicina está muito mais avançada do que num tempo passado, então eu acredito que possa, sim, ele se recuperar o mais rápido possível dessa lesão e tá à disposição. Mas eu concordo com o que o Badá falou, o Neymar vai estar na seleção brasileira, não tem como ele ser agora cortado por conta dessa lesão, mesmo que ele se recupere durante a Copa do Mundo, porque vai muito mais além do que o futebol, né? Tem muita coisa que envolve o Neymar na seleção brasileira, tanto a questão comercial, a questão do grupo, como o Badá acabou de citar também. Eu não acredito num corte do Neymar na seleção brasileira, agora vésperas da Copa do Mundo. Ele vai estar nesse grupo aí de 26 jogadores. E o que acontece é o seguinte, né, Mancha? Essas lesões, ela é um reflexo das ações que você tem. O Neymar hoje, talvez ele não tenha mais o futebol como o primeiro plano dele, né? Tanto de cuidado quanto de treinamento, e isso acaba refletindo no corpo. Você trouxe a arte agora há pouco ali, são 26 jogos fora. Se você fazer uma comparação com o Campeonato Brasileiro, sem contar outras competições, né, que o Santos participou, mas dá mais da metade do Campeonato Brasileiro. Veja, 26 jogos fora por conta de lesões. E são lesões o quê? Lesões musculares. Então, um reflexo das ações aí que o Neymar tem feito nos últimos anos. Legal, Niro. A gente tem o campinho, né? Olha só, a seleção brasileira entra em campo amanhã para enfrentar o Panamá. É um jogo amistoso no Maracanã, Rio de Janeiro. Vou dar uma olhada aí no provável time titular, segundo os treinos aí do Ancelotti. No gol, o Alisson. Na direita, o Wesley, dupla de zaga formada por Bremer e Léo Pereira, e o Alexandro na esquerda. No meio-campo tem Casemiro e Bruno Guimarães, ali a dupla de volantes. Na frente, aquele quarteto de Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Júnior e o Rafinha. Doutor Cláudio Ancelotti Caticati. É isso? Essa é a seleção que não só vai jogar esse amistoso, como vai iniciar a Copa apenas com a mudança depois, com o retorno, após a final da Champions, do Gabriel Magalhães e também do Marquinhos. No lugar do Léo Pereira, o Gabriel Magalhães. Tá certo. No lugar do Bremer, o Marquinhos. No restante, é a seleção que não só vai jogar esses dois amistosos, como vai iniciar a Copa contra o Marrocos. Olha só que legal. Olha só, você tá vendo aqui no telão, a Chape tá de técnico novo, a gente já vai mudar aqui o telão. O Verdão anunciou na manhã de hoje, o Badá já adiantou pra gente a contratação do Rafael Lacerda, ex-Atlético Goianiense. Tá aí as cenas ainda na época do Dragão de Goiânia. Badá, fala mais sobre esse técnico, né? Você falou até pra gente como é que é a tua técnica de pesquisa. Já foi dar uma olhada no nome dele, colocou lá na internet para descobrir mais sobre o novo técnico, o Rafael Lacerda, novo técnico do Verdão. É uma carreira modesta, né? Todo respeito ao profissional. Tem uma grande oportunidade da vida. Pela primeira vez vai treinar um clube de Série A, mesmo que seja o lanterna da Série A, mas vai estar na Série A, né? Até então, treinou clubes da Série B, Série C, treinou clubes sem expressão, principalmente aí no Rio Grande do Sul, mas Caxias, Aimoré, aqui em Santa Catarina trabalhou no Barra, né? Depois foi lá pro Vila Nova, trabalhou no Atlético de Goiás, mas é um técnico que não tem um minuto sequer de Série A de Campeonato Brasileiro. A Chapecoense tentou muito, a ficha número 1 era o Cláudio Tencati. Tencati não aceitou a proposta da Chapecoense. Preferiu ficar lá no Botafogo de Ribeirão Preto. E com o Tencati seria diferente. A Chapecoense ia tentar um contrato até o final de 2027. E eu acho que estava correto, por aquilo que a gente viu o Tencati trabalhar no Criciúma, levou o Criciúma à conquista de títulos, levou o Criciúma da B para A. Eu acho que seria o nome ideal para começar um projeto da Série B do ano que vem. Mas o Tencati não aceitou. Aí teve especulação com o Alex, aquele ex-meia que está lá na Tritique, o próprio Baroca também que está lá no CRB, todos declinaram e aí acabou caindo no colo essa oportunidade do Rafael Lacerda. É um nome que não agrada o torcedor de Chapecoense. Muitos queriam, inclusive, a permanência do Celso Rodrigues, que vai comandar o time amanhã, que comandou a Chapecoense praticamente em todas as partidas da Copa Sul-Sudeste, da Comissão Técnica Permanente. Todo mundo gosta muito do Celso Rodrigues aqui, mas a diretoria, pelo jeito, não gosta. Então, optou em trazer o Rafael Lacerda, né, eu acho que é para cumprir tabela. Não posso imaginar que a diretoria vai imaginar que o Rafael Lacerda vai chegar aqui e vai recuperar a Chapecoense a ponto de buscar uma permanência na Série A, né? É muito pouco provável. Já foi falado várias vezes, o problema não é treinador, o problema é o elenco foi muito mal montado
entenderam e acharam quem montou o elenco que poderiam disputar uma Série A com jogadores de Série B, para mim é um elenco que custa muito pela qualidade dos jogadores, pelo futebol que demonstra. E agora é difícil de consertar com o carro andando. Então, é o que tem para o momento, é o que a Chapecoense conseguiu, o que a diretoria conseguiu encontrar. Enori Martins é o analista de mercado da Chapecoense, ele que indicou o Fábio Matias, ele que indicou o Rafael Lacerda. Então, né, é um nome que realmente não agrada a grande maioria da torcida da Chapecoense, mas para ele é a grande chance da vida dele de trabalhar pela primeira vez na Série A, só que certamente não vai fazer milagre sozinho. Legal, Badá. Doutor Cláudio Caticarte, esse comentário do Badá começou e terminou destacando isso, a oportunidade de estar na Série A. Para o Rafael, grande negócio. Pois é, para o Rafael sim, está numa vitrine de Série A, mas o Badá foi muito cirúrgico e correto na indicação dele ali, que a Chapecoense entrou num patamar, em que foi finalista estadual por 2 anos consecutivos, ascendeu a Série A do Campeonato Brasileiro e, infelizmente, a gente vem falando aqui no Clube da Bola, chegou um momento, né, na competição em que a Chapecoense não tem mais, né, possibilidades de manutenção, porque, veja, no histórico recente da Série A, por clubes, né, médios como a Chapecoense, como está aí na competição, está com menos de 15 pontos no final do turno. Teria que fazer 35 pontos no retorno. Então, está encaminhando aí para que tenha um final de Série A digna e pensando já no ano que vem. E o Cláudio Tencati seria esse treinador com uma bagagem de acesso e de trabalhos longevos e que poderia trazer um pouco mais de força, né, dentro dessa gestão de futebol de Chapecó. O Rafael Lacerda, o contrato dele é até o final desse ano apenas, então mostra que é um tapa-buraco, vamos dizer assim. Ele pode agarrar a chance, fazer um grande trabalho para continuar para o ano que vem, mas eu esperava, até escrevi no Jornal ND para esse final de semana, que a Chapecoense mantivesse uma solução caseira com o Celso Rodrigues, com a Nívia de Lima, seria até um marketing nacional, né? Uma treinadora mulher num time de Série A do Campeonato Brasileiro, e esperasse o mercado vir com algum treinador mais acostumado, com acesso, com boas participações em Série B, para a Chapecoense retornar, inclusive mantendo a base desse time, que para a Série B é muito forte. E aí já viria como uma das equipes, né, protagonistas da Série B do ano que vem. Rafael Lacerda não me parece, tomara que ele nos surpreenda. Doutor Cláudio Carte fazendo um golaço aí no comentário e também no marketing, né? Já lançou essa aí do marketing da Chapecoense. Ó, ainda falando do comando técnico da Chape, o Fábio Matias deixou uma última mensagem ao torcedor do Verdão nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha aqui para colocar até no telão ali. O que controlamos como treinador é mais relacionado à performance e menos ao resultado. Agradeço a direção, funcionários, atletas e staff da Chapecoense por esse período de trabalho e desejo boa sorte na busca de seus objetivos. Seguimos o sonho, colocou ali uma bolinha, mensagem aí de despedida do Fábio Matias, que erroneamente chamei de Fábio Elias no início do programa, é o Fábio Matias. Tá aí, destaque dele aí se despedindo do torcedor do Verdão. Olha, se tem Brasileirão, tem jogaço na tela da NDTV Record. Dá só uma olhada. 2 dos maiores times do Brasil, que brigam pela parte de cima da tabela. É mais um jogo grande que você vai curtir nessa rodada. Domingo, a partir das 8 da noite. O Cabuloso precisa da vitória em casa para encostar no G4. Já o Tricolor, em terceiro lugar, quer pontuar para manter a boa colocação. Cruzeiro e Fluminense. Futebol na Record, sua paixão em campo. Para fechar o domingo, né, doutor? Jogaço amistoso da seleção, depois já emenda com esse aí para fechar o domingo. Palpitômetro, Sicredi na tela para Cruzeiro e Fluminense, os palpites da galera do Clube da Bola. O Badá vai de Cruzeiro 2-1. O Cláudio Semensati, mesmo placar 2-1. A Drica vai de 2-1, mas para o Fluminense. Rafael Niero, 2-0 para o Cruzeiro. Kaká, o danado, vai de 1-1. Eu fui de 2-0 para o Fluminense, mas vou explicar por quê que o Cruzeiro vai enfrentar depois, né? Já venceu a Chape, vai enfrentar de novo a Chape no sorteio, não foi? No sorteio da Copa? Sim, Daí, Copa do Brasil. Para dar uma enfraquecida no Cruzeiro. Deixa eu ir lá no Niero perguntar para ele por que apostou as fichas no Cruzeiro vencendo por 2-0, Niero.
O Cruzeiro voltou a jogar bem de novo, venceu agora no meio de semana pela Libertadores, fez um belo jogo 4-1 com participação em 3 gols do Matheus Pereira, né? Sendo que um deles foi um golaço. Então jogou muito bem o Cruzeiro no meio de semana, por isso a minha aposta aí para um 2-0 Cruzeiro nesse confronto.